Bom dia irmãos, a paz de Jesus, amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 12, do versículo 39 ao versículo 48. Sabeis que, se o pai de família soubesse a hora em que viria o ladrão, vigiaria sem dúvida, e não deixaria minar a sua casa. Vós, pois, estáis preparados, porque na hora que não cuidais, virá o Filho do Homem. Pedro disse-lhe: Senhor, dizes esta parábola só para nós ou para todos? O Senhor respondeu: Quem é o despenseiro fiel e prudente que o Senhor estabelecerá sobre as pessoas da sua casa, para dar a cada um a seu tempo a ração de trigo? Bem-aventurado aquele servo a quem, quando o Senhor vier, achar procedendo assim. Na verdade eu vos digo que o constituirá administrador de tudo quanto possui. Porém, se aquele servo disser ao seu coração: o meu senhor tarda a vir, e começar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber, a embriagar-se, chegará o senhor desse servo no dia em que ele não espera e na hora em que ele não sabe, removê-lo-á e pô-lo-á à parte com os infiéis. Aquele servo que conheceu a vontade do seu senhor e nada preparou e não procedeu conforme a sua vontade, levará muitos açoites. Quanto àquele que, não conhecendo, fez coisas dignas de castigo, levará poucos açoites. Porque a todo aquele que muito foi dado, muito lhe será exigido, e ao que muito confiaram, mais conta lhes tomarão. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje nós vemos aqui, quando nós caminhamos com o Senhor Jesus, nós vamos conhecendo o que Deus quer para nós, certo? A nossa vida, aquilo que é a nossa missão, aquilo que Deus colocou para nós. Sendo verdadeiro, que nem eu, a minha vida pessoal, a minha missão hoje é ser pai de família, que Deus me confiou a minha família, o matrimônio, é eu ser pai. Então meu primeiro chamado hoje é ser pai. Eu participo servindo a Deus na pregação, onde que muitas vezes sou convidado, sou convidado, e às vezes também no meu servir como ministro da Eucaristia, às vezes também servindo. Hoje eu estou um pouco mais afastado na renovação, mas a gente está voltando devagarzinho. Sabe por quê, irmãos? Porque eu vejo assim, o nosso servir, o nosso chamado é aquilo que Deus nos deu. Então o que Deus deu para mim hoje, para a minha vida? Para o sacerdote, para o padre, ele tem a missão dele. Para o religioso, ele tem a missão dele. Para aquele que não tem os filhos ainda para cuidar, ele tem a missão dele. Tem um diácono, tem vários mover dentro da igreja que Deus vai te chamar, Deus vai te convidar, mas nós precisamos ter o discernimento diante de Jesus. E aí, meu irmão, aqui ele apresenta para nós 3 exemplos, né? Aquele que não está nem aí: eu vou beber, eu vou festar, a hora que der eu paro e vou para Deus. Então a pessoa tem um conhecimento, vou em tudo que é lugar, vou andar em tudo que é lugar e paro. Aí aquele outro, ele fala aqui, é aquele que já ouviu a palavra, é aquele que já escutou a vontade do Senhor, mas o seu proceder ainda não procede conforme Deus quer. Então tomemos cuidado, porque esse proceder nosso também será cobrado. Então esse proceder, nós não vamos saber a hora que Deus vai voltar. Ele vai vir como um ladrão, como diz a palavra, né? Então nós podemos ser levados hoje, agora, nesse momento, como nós podemos ser levados amanhã, pode ser levado na volta de Jesus, mas o que Deus quer falar para nós vamos estar diante dele. E o meu proceder? O que eu fiz com aquilo que me foi dado? O que eu fiz com o meu eu? O que eu fiz com as pessoas que Deus colocou perto de mim? O que eu fiz com o meu servir que Deus me convidou? O que eu fiz com tudo isso? Como que eu agi?
Eu agi só o meu servir e não agi cuidando da minha casa. Eu agi cuidando da minha casa e larguei Deus de lado. Eu agi na embriaguez, na bebida, na festança e larguei Deus de lado. Andei para tudo que é lado por aí, buscando outras situações, outros deuses, fazendo mal para os outros. Qual foi o meu proceder? E aí, meu irmão, cada um vai ter o seu destino. E isso aqui que nós temos que entender. E quem manda o meu destino sou eu e você, não é Deus. Sabe por quê, irmão? Porque Ele te dá a escolha, por isso que Ele dá o ensinamento. Se Deus não desse o ensinamento, você não poderia dizer para Ele: poxa Deus, eu não escutei isso, eu não ouvi falar disso. É o que Ele está dizendo aqui, ó. Também chegará aquele que há pouco foi dado, mas ele vai ser açoitado, mas não vai ser cobrado igual foi dado para aqueles que foram dados e as pessoas jogaram fora a explicação de Deus. Então por isso, irmão, nós não podemos omitir a verdade para qualquer situação. O conhecedor da verdade de Deus, dentro do mover de Deus, junto com a igreja. Por que eu falo igreja, irmãos? Por que a gente cita a igreja católica, apostólica, romana? Por que eu cito essa palavra? Por que eu cito esse mover? Porque hoje, compreendendo com tanto estudo, com tanto conhecimento, que muitos homens querem organizar a sua própria igreja, quer fazer do seu jeito, quer constituir o seu jeito de ser, o seu modo de falar, é uma doutrina deles. Só que eles falam que não vive da doutrina, vive só da palavra, mas vai e mexe na palavra que ele falou, vê se ele vai aceitar. Vê se ele vai aceitar uma correção. Aí você vai entender que a pessoa não está fazendo as coisas divinas, porque quem que não é pecador? Quem que não erra? Então quer dizer que esse homem que está ali, se diz que organizou uma igreja, uma denominação é perfeito? Presta atenção. Se ele fundou a igreja dele em 1700, nós não tem igreja, nós temos somente ali uma parede no lugar. Mas então fica na sua casa, se você não vive assim. Se você não vai no templo como o povo ia lá do Antigo Testamento, fica na sua casa. Se não existe o templo, nós falamos igreja, irmão, é templo. É o templo onde habita o Senhor ali junto à comunidade. Onde o 2 ou 3 estiver reunido ali, estará em meu nome. Então essa reunião no templo, o lugar é a casa de Deus, sim. É a casa que você tem que ter respeito, tem que chegar mais cedo, em silêncio. É o mover de Deus, é o mover que de Jesus deixou a igreja. Ele não deixou homens para fundar a sua igreja. Senão ele falaria, ó, vocês vão viver 1500 anos e lá vocês fundam uma igreja. Lá vocês fundam vocês vão ler a palavra e vão explicar para todo mundo lá. E tudo que todo mundo viveu a partir daquele momento, para trás, todo mundo foi para o inferno. Porque só vai para o céu aqueles que obedeceu você. Então, querido irmão, por isso que existe a igreja. Quando você fala igreja, é uma tradição de 2024 anos. É após a vinda de Jesus. Após a morte e a ressurreição. É a igreja de Cristo, o depósito da fé, os conhecimentos. É aquela pessoa que tem um testemunho de vida. A igreja é esse testemunho vivo de Jesus vivo. Onde ele é a cabeça, nós fazemos parte de ser o mesmo. Por que é importante dizer isso? Porque agora eu vou chegar, irmão, na palavra. O ensinamento diz assim: é uma parábola sobre liderança e responsabilidade. Os apóstolos são comparados a empregados incumbidos de vários deveres referentes ao reino de Deus. As nobres tarefas confiadas a eles devem ser cumpridas com diligência antes do retorno repentino de Cristo. Está aqui o direcionamento junto com a igreja. E agora, irmãos, nós vamos entrar numa reflexão nossa. Com tudo que nós ouvimos aqui, com todo esse ensinamento, essas palavras, chegou o momento de nós fazer nosso lecto divino, que é aquela oração com a palavra, nós meditarmos ela para a nossa vida. Uma coisa ficou bem entendida nessa palavra hoje. Vou pedir conta do que eu lhe dei. O que Deus deu para mim e para você? Primeiro, o que Deus me concedeu, o que Deus me colocou, eu coloquei o meu eu, que é o quê? O meu corpo e a minha alma. Eu estou cuidando desses dois moveres que Deus me deu? Agora nós vamos para o segundo passo. E o que mais Deus lhe deu? Você é solteiro? É uma vida religiosa? Você fez catequese, fez a crisma? Você está vivendo isso? Ele te deu esse mover, irmão. A partir da crisma você é convidado a evangelizar, a ser um discípulo de Jesus, a convivência e se tornar um apóstolo, um bispo, né? Aquele mover, se você sentiu chamado, e o teu chamado a ser um matrimônio, né? Então, qual que é o que Deus colocou para você? Qual que é o seu sacramento, o teu chamado para você caminhar aqui com Jesus? É o matrimônio, que foi seu primeiro chamado, a ser pai, ser mãe? Como que está esse chamado? Como que está a tua família? Você está cuidando? Aquele que Deus leu? Detalhe. Quando você vai no altar, você fala o quê? Por isso que o bispo orienta muito certo.
O casamento é diante do altar, não é na fazenda, não é no pasto, não. É altar, é com Deus, ali no altar com Deus. Então quando você faz um casamento, por isso que não pode ser em outro lugar. Se você fez um casamento dentro da igreja católica, que o padre, ou sei lá, aceitou fazer em um outro lugar, presta atenção, porque tem que ser diante do altar. Diante de Deus, aliança com Deus, é assistido pelo sacerdote. É assistido, e você vai proclamar as palavras. Que você ama a pessoa, que você vai amar ela na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Eu vou pedir conta do que eu lhe dei. Se ele te deu esse aí para você, você prometeu que cuidaria, ele vai pedir conta. Os filhos, a obediência. Irmão, mas e aí se eu dei tudo que eu podia até os 18 anos e esse filho foi para o mundo? Jesus contou uma parábola, mas você ensinou a verdade. A escolha foi dele. Reze, entregue ele nas mãos de Deus, que no momento certo ele vai voltar, igual o filho pródigo. E aí, meu irmão, o que Deus vai te cobrar é o teu autoridade de pai. Você ensinou corretamente, você falou, você deu bom exemplo pro teu filho, você ia à Santa Missa, você era uma pessoa que era mal educado, mentiroso, pecava, adulterava, fazia tantas coisas. Você fez isso? Não fez isso? Você é uma pessoa que está correta ali, com Deus, sendo obediente, está dando um bom testemunho, um bom exemplo. Quando você vê algo dentro da sua casa que está errado, você vai lá e corrige com mansidão, e você fala a verdade e ao mesmo tempo dá testemunho. É isso. Isso vai ser cobrado de Deus. Então o teu agir, o teu proceder também, irmão. Nós não vamos ficar só, não, você foi salvo pela graça. Irmão, Jesus abriu o céu para nós. Mas Ele nos deu dois caminhos. Ou você odiará um, ou você amará o outro. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Porque Ele disse que vai ter uns que vão arder no fogo do inferno, lá vai arder. Então vai ter o inferno. E quem que escolhe? Somos nós, não é Deus. Ele vai simplesmente falar: filho, qual foi a tua escolha lá na terra? Eu caminhava com Satanás, eu escolhi todas as coisas do mundo, menos o Senhor. Muito bom. Pode ir para o seu destino. Não terá volta mais. Aí não adianta a igreja rezar que aquele que foi para o inferno, foi para o inferno. É isso que a palavra diz. Agora, eu lutei, eu vivi buscando a graça, eu fui um homem ou uma mulher que sempre sabia dos erros, das falhas que eu cometia, mas eu ia, confessava, eu comungava, e eu estava lá lutando. Eu fui aquele homem pequenino, aquela mulher que conhecia meus erros, reconheci, voltei, pedi perdão, reconciliei. Vou passar pela purificação, porque aí eu vou ter aqueles pecados veniais, aí sim, aí eu posso estar indo para o céu. Quem vai mover isso é Deus. Mas porque a gente vê, daí esse homem, essa mulher vai ser purificado plenamente para chegar até o céu. Então os santos que já conseguiram essa plenitude, estão já na morada com Deus, eles conseguiram aqui ainda na terra. Mas, queridos irmãos, com todo esse mover, como que está o que Deus me deu? Tudo que eu falei. Coloca a mão no teu coração, diante do teu eu, diante da tua família, diante do teu proceder, diante do ter, do ser. Como eu ajo diante de Deus? Tudo que Ele me ensinou, tudo que me foi dado. O que eu preciso hoje conversar com o Senhor? Eu peço que você levante a sua mão dentro da sua casa e clame o Espírito Santo. Hoje é um dia muito especial para que o nosso coração entenda o querer de Deus na sua vida. Muitas vezes, irmãos, nós não sabemos o que Deus quer para mim. E hoje eu ouvi muito sobre disciplina. Hoje eu ouvi muito sobre oração, sobre silêncio, nas meditações. Hoje eu ouvi muito de a gente se aproximar do Senhor com todo o nosso agir. E neste momento o Senhor vai adentrando em cada casa, em cada coração. Qual que é o seu querer para nós? Para esse irmão, para essa irmã que está ouvindo agora. Me veio só um querer, irmão. Só um querer de Deus para você. Abre as portas da sua casa para eu entrar, filho. E eu seja o Senhor da sua vida. Que esse mover toma conta de você agora. Abre as portas da sua casa para ser o Senhor Deus, o Senhor da sua casa.
O Senhor me coloca aqui, tem muitas pessoas que estão deixando que o Senhor deles seja tudo que é coisa, menos Deus. Direcionar a sua vida, todo mundo direciona, mas menos Deus. Senhor, diante deste mover, que o nosso coração se entregue totalmente para Ti, Jesus. Nós abrimos a porta da nossa casa. Eu abro a porta do meu coração, a porta da minha casa física e espiritual. Onde que seja o Senhor desta casa. E todo o mal seja retirado em nome do meu Senhor Jesus Cristo. E neste momento, Senhor, eu creio que a minha família, a minha casa, está sendo tomada pelo Teu mover. Obrigado, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe seu dia. Um grande abraço e que essa oração, que este momento seja um momento de graça e de renovação e de reconciliação contigo e com o mover de Deus na sua vida. Um grande abraço.